Um salve para os estudantes de plantão. Meu nome é Ingrid e hoje vou fazer um resumo para vocês. Na verdade, o resumo de hoje é uma continuação da parte 1 de Introdução a Trauma Torácico e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia, a lesão penetrante, lesão contusa e avaliação do paciente. Acredito que vai ser rapidinho, só para a gente poder adentrar nas lesões específicas. Pessoal, já quero pedir para vocês um pouquinho de paciência em relação à qualidade do som e da imagem. Aos poucos eu tô tentando melhorar isso e conseguir recursos para poder melhorar. Já de início também quero pedir para vocês, quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos, isso me ajuda bastante. E passa lá no Instagram também, enfermagem underline resumida, lá eu coloco foto dos resumos e tudo mais, se você quiser ver mais detalhado. E é isso, sem mais demandas, vamos para o resumo. Pessoal, para quem precisa saber da referência, quem quer saber, na verdade, que é muito importante ter uma referência confiável, eu usei para fazer esses resumos o livro PHTLS e também um pouco do livro Medicina Baseada em Evidências. E depois eu mostro o livro pra vocês. Só tô com PHTLS aqui, o outro eu já devolvi. Mas depois eu vou começar a colocar referência no final do vídeo, tá bom? Então, sem mais demandas, vamos lá. No caso da lesão penetrante, nessas lesões, objetos de tamanho variáveis atravessam, né, a parede torácica, penetram a cavidade torácica e laceram os órgãos internos do tórax. Os ferimentos pulmonares provocados por objetos penetrantes também permitem a saída de ar para o interior do espaço pleural, levando ao colabamento pulmonar. Lembra que eu falei no vídeo anterior sobre colabamento e tal? Eu expliquei. Então, em qualquer um dos casos, o paciente apresenta respiração superficial. E para compensar a perda da capacidade ventilatória, o centro respiratório estimula uma respiração que pode ser capaz de tolerar o aumento da carga de trabalho por um tempo. Lembra que eu falei que em relação quando a pressão parcial de dióxido de carbono tá alta no sangue, o sangue pode ficar mais ácido, cada vez mais ácido, quanto maior essa pressão. E o organismo vai tentar compensar. Então, os quimiorreceptores, os barorreceptores e tudo mais, vai tentar compensar isso através de quê? Controlando a frequência cardíaca, respirações mais profundas e frequentes. Então, para tentar compensar isso daí. E dependendo do tempo de trabalho, né, aumentando essa carga de trabalho, o corpo ele pode aguentar por um determinado tempo. Mas se isso não for reconhecido e tratado, o paciente pode apresentar risco de insuficiência respiratória, que irá se manifestar por aumento do esforço respiratório, né, à medida que os níveis de CO2 no sangue aumentam e os níveis de oxigênio caem. Então, é uma questão aí de lógica, né? Se a gente for ver que o corpo não conseguindo compensar, aí a gente vai começar a ter um colapso. Caso haja uma entrada de ar contínua para o interior da cavidade torácica, sem qualquer saída, a pressão no espaço pleural começa a se elevar, provocando pneumotórax hipertensivo, que eu vou falar também. O que em breve irá impedir o paciente de respirar. Então, a pressão, o ar entra no pulmão, não tem uma saída, e cada vez ali aquele ar vai para onde? Aquela pressão vai aumentando, a pessoa não consegue respirar, o pulmão não consegue ter aquela distensão, porque ele já está totalmente cheio. E isso requer alguns procedimentos, e eu vou falar quando eu for falar de pneumotórax especificamente. Então, isso terá um impacto negativo, né, sobre a circulação. Lembra que eu falei sobre circulação e ventilação? São as duas coisas que são mais afetadas. Controla, né, tudo. Então, esse retorno venoso do coração, ele diminui pelo aumento da pressão torácica, com o deslocamento das estruturas mediastinais para o lado oposto do tórax, podendo levar ao choque. Essas estruturas aqui, ó, mediastinais, esse pulmão, no caso, ele vai crescendo, e empurra essas estruturas aqui para o lado oposto do tórax e acaba prejudicando aqui também, porque também fica sem espaço para se expandir da forma certa e realizar a hematose. Então, a gente pode ver que os tecidos lacerados, no caso, por exemplo, um tecido lacerado que, lógico, ele vai sangrar,
E os vasos sanguíneos lisados certamente vão sangrar também. Então, ferimentos penetrantes do tórax pode causar sangramentos no interior do espaço pleural, no caso, hemotórax, que eu também vou falar, a partir dos músculos da parede torácica, dos vasos intercostais e dos pulmões. É importante saber também que os ferimentos pulmonares também podem produzir sangramentos no próprio tecido pulmonar. Então, esse sangue vai encharcar os alvéolos e evita que seja preenchido com ar. Então, não tem como ocorrer hematose, trocas gasosas e a respiração é prejudicada. Então, os alvéolos preenchidos com sangue não podem participar da troca gasosa. Quanto mais alvéolos encharcados, mais são comprometidas, né? Mais comprometida a respiração fica. E a oxigenação do paciente, consequentemente. O trauma contuso, que a gente vai falar agora, é um trauma que produz alterações fisiológicas similares da lesão penetrante, embora de forma menos direta. A forma contusa aplicada à parede torácica é transmitida através da parede torácica aos órgãos torácicos, especialmente o pulmão, claro. E essa contusão também pode produzir laceração ou ruptura dos grandes vasos do tórax, particularmente da aorta, que causa uma hemorragia catastrófica. Gente, é perigosíssimo, principalmente porque são localizados os grandes vasos, então uma contusão de grande impacto pode fazer estragos também, não é apenas a lesão penetrante. E a lesão contusa geralmente é um trauma fechado, então na avaliação a avaliação tem que ser bem cautelosa, né? Então, a contusão ela pode romper sim a parede torácica, se assemelhando à lesão penetrante. Então, ela é tão perigosa quanto, né? Tá. Na questão da avaliação, como funciona? Então, além do mecanismo de trauma, a gente tem que perguntar, né, aos pacientes sobre qualquer sintoma que possa apresentar, caso estejam conscientes e capazes de se comunicar, claro. Então, as vítimas de trauma torácico provavelmente apresentarão dor torácica, que pode ser aguda, empontada ou constritiva. Frequentemente, a dor piora aos esforços respiratórios ou a movimentação. É muito sensível. A maioria das vezes, a pessoa vai reclamar de dor ao se movimentar, ao respirar. O paciente pode relatar uma sensação também de respiração curta ou de não conseguir respirar adequadamente. E ele pode estar apreensivo, lógico, ou com tontura, caso esteja sob iminência de choque. E é importante, gente, lembrar que a ausência de sintomas não significa ausência de lesão. Até caiu isso na minha prova de paciente crítico. No caso da avaliação, existem pessoas que elas não irão apresentar dor ou, assim, uma presença de lesão externa. Então, exatamente por isso que é importante ficar atento e saber avaliar a pessoa da forma correta. Conhecer realmente o trauma para saber se tá tudo bem ou não. Então, na questão da avaliação, né, a realização do exame físico, né, é essencial. E o exame físico, todo mundo já sabe, são 4 componentes, né? Observação, palpação, percussão e ausculta. Então, essa avaliação também deve incluir a obtenção dos sinais vitais e a colocação de um oxímetro de pulso para a gente avaliar se a saturação arterial de oxigênio é útil na avaliação do paciente traumatizado. Então, é óbvio, até porque para você saber se realmente houve alguma lesão, se os alvéolos estão encharcados ou não, você vai conseguir saber como está a oxigenação e tudo mais do paciente através desses procedimentos. Então, são essenciais, ainda mais porque se o paciente não apresenta algum sintoma e tudo mais, o que você vai fazer? Através do exame, você vai descartar a possibilidade de ele ter ou não um trauma. Então, pessoal, essa introdução aí já dá para encerrar e aí a próximo vídeo eu já vou falar um pouquinho já vou começar a falar sobre o pneumotórax, sobre as lesões específicas, tá? Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Continuo pedindo um pouquinho de paciência, aos poucos eu vou melhorando, vou me acostumando também, me adaptando a esse formato, enfim. E eu quero agradecer as pessoas que mandam mensagens positivas, que mandam suas críticas também. Estarei sempre aberta. E não se esqueçam de se inscrever quem não é inscrito, deixa o seu like, compartilha, me segue lá no Insta, Enfermagem Underline Resumida. E até breve, bons estudos!